Sobremesa barata, fácil de fazer e com um sabor que vende bastante. É claro que isso só pode acabar com você ganhando muito dinheiro. E como eu quero que isso aconteça, hoje eu vou te mostrar como fazer um bolo na marmita de maracujá com chocolate super lucrativo. Para fazer o nosso bolo, a gente não vai precisar de batedeira nem de liquidificador. E a gente vai assar direto na marmitinha que vai ser vendido. Ou seja, não suja muita louça e já tá embalado para vender, deixando muito mais fácil e rápido de fazer. Além disso, ele é tão versátil que você pode vender de duas formas. A primeira é manter ele na geladeira e vender como bolo gelado na marmitinha. Ele não fica aquele bolo ensopado, mas a massa absorve uma parte da cobertura e fica bem úmido e delicioso. A segunda forma de vender é como bolo caseirinho. Nesse caso, você não precisa manter na geladeira, é só deixar em temperatura ambiente mesmo. Então vem comigo até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar esse bolo na marmitinha delicioso. E além disso, vou te dar várias dicas, falar sobre custos e preço de venda. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje a gente vai preparar um bolo na marmita de maracujá com chocolate que é super lucrativo. Para fazer a nossa massa de maracujá, a primeira coisa que a gente vai fazer é peneirar 100 gramas de farinha de trigo e deixar reservado. Camila, socorro, eu ainda não tenho balança. O que eu faço? Se você não tiver balança, você pode medir 3/4 de xícara e colocar mais uma colher de sopa. Isso vai dar aproximadamente 100 gramas. Lembrando que a medida que eu uso aqui de xícara e de colher é a medida padrão. Ou seja, uma xícara tem 240 ml. Então, se você não tiver a balança, eu recomendo que você compre um kit medidor. Só presta atenção para ver se as medidas estão corretas, viu? Porque eu já vi muitos medidores que a xícara tem 200 ou 210 ml. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um modelinho de kit medidor e de tudo que eu usar durante esse vídeo. Agora, em outro bowl, a gente vai colocar 160 gramas de açúcar, ou 3/4 de xícara, mais uma colher de sopa. Isso mesmo, é a mesma medida da farinha. Vamos colocar também 32 gramas de margarina, ou 2 colheres de sopa. Agora, a gente precisa quebrar 2 ovos em um potinho à parte, para ter certeza que nenhum tá estragado. E podemos colocar junto com os outros ingredientes. Com a ajuda de um fouet, a gente vai bater isso aqui até virar um creme clarinho e volumoso. Pode ficar tranquilo que não demora muito tempo não. 1 minutinho já costuma ser o suficiente. Feito isso, a gente adiciona a nossa farinha que a gente tinha deixado reservada e vamos mexer um pouco mais. Não precisa bater muito essa massa, senão o bolo não vai ficar tão fofinho. É só mexer até misturar toda a farinha mesmo. Depois que não tiver mais nada de farinha e a massa já estiver bem homogênea, a gente vai acrescentar o maracujá e misturar. Eu tô usando essas polpas congeladas, porque tava bem difícil de encontrar o maracujá bonito por aqui. Inclusive, isso é uma dica bem legal. Usar essa polpa congelada facilita a nossa vida porque a gente encontra o ano todo no supermercado. Isso faz com que a gente consiga ter esse bolo no cardápio sempre, sem depender de encontrar uma fruta bonita. Depois dessa dica incrível, é impossível você não deixar o seu like nesse vídeo. Então clica no botão do joinha agora para não esquecer depois. Isso me ajuda demais a saber se vocês estão gostando do conteúdo, se tá ajudando e se vale a pena continuar produzindo os vídeos. Agora que você já deixou o seu like e que tá tudo misturadinho, a gente acrescenta 6 gramas de fermento, ou 1 colher de chá, e misturamos. Vamos colocar a nossa massa nas marmitinhas. Eu gosto de fazer isso em cima da balança. Assim, os bolinhos ficam bem padronizados. Em cada marmitinha, eu coloco de 75 a 80 gramas de massa.
Agora deixa eu te explicar o motivo dessa variação. Existem 2 tipos dessa marmitinha, e a diferença entre elas é a tampa. O primeiro tipo costuma ser mais barato e foi o que eu usei aqui. Esse modelo mais econômico vem com uma tampa de papel e costuma ser mais fácil de encontrar. Quando eu uso esse modelo, eu coloco 75 gramas de massa. O segundo tipo de marmitinha vem com uma tampa de plástico, que é um pouco mais alta. A desvantagem, como eu disse, é que ela costuma ser mais cara e um pouco mais difícil de encontrar, mas acaba deixando o produto mais bonito. Quando eu uso essa marmita com tampa plástica, eu coloco 80 gramas de massa, justamente por a tampa ser mais alta. Independente do modelo que você escolher usar, essa receita rende 6 marmitinhas desse tamanho que eu usei, e o modelo dela vai estar aqui embaixo na descrição. Depois de distribuir as massas nas marmitinhas, a gente já pode levar para o forno. Aqui eu vou assar no forno a gás e eu coloquei a 180 graus. Um detalhe desse bolo aqui é que eu não pré-aqueço o forno quando eu vou fazer ele. Desse jeito, a massa fica mais retinha, mas você pode testar na sua casa para ver qual resultado fica melhor no seu forno. Aí você decide se você pré-aquece ou não. Afinal, cada forno funciona de um jeito. Quem nunca pegou uma receita que falava que precisava de um tempo de forno e no final ficou 2, 3 vezes mais? Ou então, uma receita que queimou bem antes de dar o tempo? Se isso já aconteceu com você, me conta aqui embaixo nos comentários. Agora vamos falar de custos. Eu gastei R$ 6,78 para fazer essa massa. Ou seja, cada bolo na marmitinha me custou R$ 1,13. Somando com o preço da marmitinha, que eu paguei 40 centavos em cada uma, o nosso custo tá de R$ 1,53 até agora. Enquanto a nossa massa tá no forno, a gente pode começar a fazer a cobertura. E para isso, a gente vai precisar de uma panela. Vamos colocar 40 gramas de margarina ou 2 colheres e meia de sopa na panela. A gente também vai precisar de 75 gramas de açúcar, ou 1/3 de xícara mais 1 colher de sopa. Colocamos também 15 gramas de chocolate em pó 50% ou 2 colheres de sopa e 100 gramas de chocolate em barra. Aqui eu tô usando gotinha de chocolate ao leite, mas você pode usar o meio amargo se preferir. Vamos colocar 120 ml de leite integral ou meia xícara e vamos levar a panela pro fogo. A gente precisa ficar mexendo até a cobertura ferver. Quando ferver, a gente abaixa o fogo e continua mexendo por mais 4 minutos, ou até ficar nessa textura aqui. Depois disso, vamos desligar o fogo e a gente precisa deixar essa cobertura esfriar antes de colocar em cima do bolo. A gente não pode colocar nem quente, nem morno. Precisa estar em temperatura ambiente. Os bolos ficaram 23 minutos no forno. E a gente precisa esperar esfriar completamente antes de colocar a cobertura. Esse bolo é um doce maravilhoso de vender. Afinal, brasileiro adora comer um bolo de sobremesa. Mas se tem outro doce que um brasileiro não resiste, é o brigadeiro. E foi por esse motivo que eu decidi criar em cima dos brigadeiros o meu negócio lucrativo na confeitaria. E em pouco tempo, eu saí do absoluto zero e passei a faturar mais de R$ 8.000 por mês, vendendo apenas brigadeiros. Se você ainda não conseguiu criar um negócio sólido e lucrativo na confeitaria, eu te convido a conhecer o método que eu usei para construir o meu negócio. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link que te leva direto para uma página onde eu te falo um pouco mais de mim, da minha história e do meu método, do brigadeiro ao dinheiro. Então clica e vem fazer de 2023 o seu ano na confeitaria. Depois que o bolo estiver frio, a gente pode colocar a cobertura. Eu coloco aproximadamente 35 gramas em cada marmitinha. Dessa forma, a cobertura rende para até 8 bolos. Para fazer a cobertura, eu gastei R$ 5,12.
o que dá um custo de 64 centavos por bolo. Para decorar, eu gosto de usar um granulado por cima. E considerando todos os custos que a gente teve até agora, mais o granulado, a gente tem R$ 2,32. O bolo na marmita de maracujá com chocolate é um doce muito barato de produzir. Ainda mais se a gente levar em conta que é tão rápido e fácil de fazer. Ou seja, você pode lucrar muito com esse bolo na marmita aqui. O preço de venda varia muito, dependendo dos seus gastos, do seu valor de mão de obra e etc. Mas eu venderia esse bolo aqui de R$ 6 a R$ 8 reais. Se você chegou até aqui, eu vou te dar uma última dica. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para você baixar essa receita por escrito, todos os ingredientes e passo a passo. Assim, você pode levar para a cozinha e acompanhar enquanto prepara. Aproveita e usa a hashtag todas as dicas aqui nos comentários, para eu saber quantos de vocês viram o vídeo todo e todas as dicas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que tiver uma receita lucrativa, você vai saber. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tá precisando ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas. E também um botão que te leva direto pro meu e-book do Brigadeiro ao Dinheiro. Te espero lá!